capítulo 3, do 12 ao 14. Tema da nossa mensagem: traumas precisam ficar para trás. Amém? Aleluia. Traumas precisam ficar para trás. Glória. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Ao encontrar, você pode glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Também estou feliz pela diaconisa ter vindo, né? Deixou o presbítero lá, se recuperando, veio orar por ele, né, diaconisa? Glória a Deus. Eu gosto dessa diaconisa, ela é encrenqueira, mas eu gosto dela. Ela provoca eu, sabe? Eu gosto dela. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Passo a ler então. Não que já tenham alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que para o que já fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Pode se assentar, fique à vontade. Como eu sempre falo, a casa é do Pai, amém? Então você pode ficar à vontade. Por que eu resolvi falar de trauma nessa noite? Trauma é uma coisa que muitos de nós carregamos mesmo depois de convertidos. A gente se converte, a gente vem para a presença de Deus, e muitas vezes a gente já está há anos caminhando com Deus, mas a gente ainda tem alguns traumas. A gente ainda não se libertou de alguns traumas. Ah, pastor, eu já me libertei. Será? Às vezes é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque às vezes a gente ainda tem algum trauma do passado, a gente tem algum trauma na nossa vida que ainda faz a gente sentir algumas dores. E eu trouxe essa passagem que a palavra está dizendo que a gente tem que avançar, a gente precisa ir adiante, a gente não pode ficar preso a nada que nos faça sentir dor, que nos faça sentir coisas ruins. Muitas vezes as pessoas elas estão tão presas a coisas do passado, que quando elas lembram do passado, mesmo que seja dolorosa, elas sentem saudade. Aconteceu isso com o povo que saiu do Egito. Eles tinham saído da escravidão, que eles passaram por muitos anos escravos, mas quando eles começaram a andar em círculos do deserto, eles começaram a sentir saudade da escravidão. Você entende que muitas vezes o diabo ele tenta confundir a mente das pessoas? Eles colocam os traumas do passado, eles trazem de volta para que a pessoa fale assim: puxa vida, mas lá era melhor. E se a gente for ver bem, muitas vezes nós passamos por algumas situações nos dias de hoje, que nos leva a pensar que a vida que nós levávamos lá atrás era melhor do que a vida que nós levamos hoje. A gente fala assim: puxa vida, quando eu era do mundo eu não sofria isso, eu não sofria aquilo, eu não passava por isso, eu não passava por aquilo, era melhor isso, era melhor aquilo. E a gente começa a fazer comparações como se o que Deus fez na nossa vida não fosse nada. Como se o que Deus fez por nós e continua fazendo não tivesse significado nenhum. Então nós precisamos deixar
aquilo que passou para trás. Aquilo que fez mal para a gente, ou se um dia nos afastou de Cristo, se um dia nos deixou mais longe da nossa salvação, aquilo tem que ficar para trás. Nós não podemos carregar na nossa vida isso como se fosse algo bom. Algo bom é nós continuarmos a nossa luta independente daquilo que nós estamos vivendo, das lutas que estamos enfrentando. Todos enfrentamos dores e traumas no passado, mas para vivermos o novo de Deus, precisamos aprender a lidar com isso à luz da palavra. A única coisa que vai nos ajudar a viver seguindo em frente é a luz da palavra de Deus. A palavra é a luz para a nossa vida. A palavra nos dá direção a ponto de entender que se nós não caminharmos com Deus, nós vamos estar sempre lembrando do passado. Nós vamos estar sempre lembrando daquilo que um dia fez mal, achando que aquilo era bom. Porque a gente começa a comparar. Mas se andar com Cristo me traz dor, mas se andar com Cristo me traz, dificuldade, falta de dinheiro, dificuldade no relacionamento. Então, espera aí, era melhor da forma que eu vivia no passado. É porque nós não estamos deixando a luz da palavra entrar na nossa vida. Porque quando nós entendemos a grandeza da luz da palavra do Senhor, nós entendemos também que aquilo que nós vivíamos lá atrás era o engano do diabo, o engano do inimigo na nossa vida. Perdão. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração. Nós precisamos aprender a lidar com a luz da palavra do Senhor. O apóstolo Paulo nos ensina uma chave poderosa: esquecer o que passou e seguir em frente com propósito. Qual que é o nosso propósito hoje? Eu sempre tenho batido em cima disso, de propósito. Porque o que nós temos visto no mundo hoje é a volta de Cristo está cada dia mais próxima. Olhem para vocês verem em volta de vocês tudo o que tem acontecido. Olha a situação geopolítica do mundo. Olha a situação econômica no mundo. Não estou falando de Brasil agora, estou falando do mundo mundial. Olha a desvalorização do seu dinheiro. Tudo isso é bíblico. Na Bíblia fala que no fim dos tempos muitas pessoas iam deixar a cidade e ir para o campo, porque elas teriam o dinheiro, só que não teriam o que comprar. No fim dos tempos iriam aparecer falsos profetas, homens que iriam falar em nome de Deus, mas a palavra distorcida. Iriam falar heresias. A palavra está se cumprindo. Rumores de guerra. Ou vocês não têm ouvido rumores de guerra? Hoje não é mais Israel contra Gaza, contra os países que atacavam o Israel. Não. Hoje a gente já vê Rússia contra Ucrânia, fugiu da memória. E provavelmente vai surgir mais países que vão entrar em guerra com o passar do tempo. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor está se cumprindo. Não existe mais amor pelo próximo. É a palavra de Deus se cumprindo, que o amor de muitos se esfriará. Não existe mais amor. Nós não estamos preocupados com o próximo. Nós estamos preocupados se nós estamos bem, se os nossos filhos estão bem, se a nossa parentela está bem. Nós não estamos preocupados com o próximo.
Então, é a palavra de Deus se cumprindo. Nós precisamos reconhecer os traumas. Antes de deixar para trás, é preciso reconhecer. Eu tenho um trauma. Qual que é o trauma que eu tenho? Eu tenho um trauma de infância. Esse trauma, eu preciso abrir mão dele. Eu preciso, me libertar desse trauma. Nós precisamos reconhecer os nossos traumas. Eu tenho um trauma no meu casamento, porque eu vi lá no casamento do meu pai, eu vi lá no casamento da minha irmã, da minha mãe. Eu preciso me libertar desse trauma, porque eu carrego o mesmo trauma no meu casamento. Eu tenho um trauma financeiro, porque eu vi isso na minha família. Eu preciso me libertar. Um exemplo de trauma: José foi traído, vendido e esquecido pelos irmãos. Você imagina se José tivesse carregado esse trauma? Mas da mesma forma que os irmãos de José esqueceram dele, no final de toda a história de José, ele esqueceu do trauma que ele passou, porque ele perdoou os irmãos. Se você carregar o trauma, você nunca vai perdoar. Você entende ou não? Que se nós carregarmos o trauma dentro de nós nunca vamos perdoar. E a falta do perdão traz enfermidade, traz doença para a nossa alma, doença para o nosso corpo. Isso é comprovado pelos médicos. Eu já citei várias vezes e vou citar aqui novamente. Quem aqui já assistiu Quilos Mortais? Já assistiu? A maioria das pessoas que passam por aquele Quilos Mortais tem traumas do passado. Carregam traumas do passado. E a maioria dos traumas são falta de perdão. Falta de perdão. São traumas. Eu tenho uma mágoa lá do meu pai, o meu pai fez isso, fez aquilo, fez não sei o que, fez aquilo outro, e não sei o que. Então, a psicóloga vai e fala, você precisa perdoar. Enquanto você perdoar, você não vai aprender a trabalhar o seu psicológico para emagrecer. Porque engordar demais é uma doença. Nós precisamos entender isso. Então, José, ele perdoou os irmãos. Por isso que ele foi próspero, abençoado. Ele teve autoridade como governador. Nós precisamos guardar isso no nosso coração. Mas reconhecer tudo isso sem se vitimizar. Porque tem pessoas que usam os traumas do passado para se vitimizar. Eu sou um coitadinho, eu sofri, eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu só sou assim porque eu passei, sabe, aquela famosa, a frase que todas aquelas pessoas que passam por dificuldade lá fora, elas usam: vítima da sociedade. Eu sou assim porque, eu fui rejeitado pela minha mãe, pelo meu pai, eu sofri. Gente, se eu fosse uma vítima da sociedade, ou uma vítima dos abusos que eu sofri pelo meu pai, pela quantia que eu apanhei, eu era um nóia. Essa é a verdade. Coisa que infelizmente meu irmão usa até hoje para ele levar a vida que ele leva. E nós não podemos viver isso. Nós temos que pegar os traumas que nós vivemos no passado e usar como escada para nós subirmos até o último degrau e vencer a nossa vida. E parar de se vitimizar. Eu sou infeliz no meu casamento. Eu sou infeliz financeiramente. Eu sou infeliz como homem, sou infeliz como mulher. Eu sou infeliz nisso, naquilo. Eu conheço pessoas que foram infelizes no casamento e hoje são lésbicas. Eu não tive um casamento feliz. Como mulher eu sou mais feliz. Você justifica uma desgraça com outra desgraça? Nós não podemos ser assim. Nós precisamos deixar os nossos traumas para trás.
e falar assim: eu decidi, eu quero viver uma nova vida. Eu resolvi viver uma nova vida. O que você tem carregado que ainda te fere? Deus não cura o que a gente esconde. Você já parou para pensar isso? Ah, pastor, mas a palavra de Deus fala em Salmos que Deus conhece o nosso coração, Deus esquadrinha o nosso coração. Sim, Deus sonda o nosso coração, mas Ele quer que nós confessemos com a nossa boca que nós ainda temos um trauma guardado lá no fundo do nosso coração, que impede que nós venhamos a crescer espiritualmente, que nós venhamos a crescer na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, seja lá qual for a área da nossa vida. Deus quer que a gente fale. Por que você acha que algumas pessoas, elas cometem suicídio, elas entram em depressão, elas têm síndrome do pânico? Porque ela guarda o trauma dentro dela, ela não fala com Deus, ela não fala com ninguém. E daí toda vez que ela tem algum probleminha na vida dela, ela vai lá e ela começa a remoer aquilo lá. Ela começa a remoer. E aquilo começa a trabalhar na cabeça dela, porque a nossa mente é um campo de batalha. Para nós que conhecemos a palavra de Deus. Para as pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra de Deus, é a oficina do diabo. Aonde o diabo vem, ele fala e nós aceitamos. Aonde ele fala e as pessoas aceitam. Que nós não prestamos, que nós não valemos nada, que nós somos incapazes, que nós somos inúteis. E nós acreditamos no diabo. Daí a pessoa ela chega até o extremo, a ponto de tirar a própria vida. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração. Deus não cura o que a gente esconde. Quando a gente coloca para fora, nós estamos denunciando o diabo. Eu aprendi isso com o apóstolo Ezequiel. Quando nós expomos aquilo que está guardado, o pecado, os traumas, as feridas que estão dentro de nós denunciamos o diabo. Nós estamos falando aquilo que ele está fazendo na nossa vida. Aí ele é denunciado. Amém? Amém. Nós precisamos deixar para trás. Paulo escolheu esquecer os seus traumas. Que trauma, pastor, que Paulo deixou para trás? Vocês acham que foi fácil para Paulo deixar aquele passado dele de perseguição, sem que o inimigo viesse acusar ele a todo momento quando ele começou a pregar o Evangelho? Era um trauma que Paulo carregava. Com certeza, o inimigo a todo momento, quando ele ia pregar o Evangelho, quando ele ia evangelizar, quando ele ia falar de Jesus, falar de Deus para alguém, o diabo ele jogava na mente de Paulo: viu, você não é digno. Porque a acusação também é um trauma. Paulo ele resolveu esquecer. Porque se Paulo fosse carregar o passado dele, na vida dele como pregador do Evangelho, Paulo não tinha feito a revolução como evangelista, como pregador da palavra, como ele fez. Ele tinha desistido. Gente, e não é amnésia, tá? Não é amnésia. Porque a amnésia, a qualquer momento você volta a lembrar. É uma decisão de deixar para trás. É uma decisão. Nós temos que tomar essa decisão, falar assim: a partir de hoje, eu deixo para trás todos os meus traumas. A partir de hoje, eu não aceito, eu não admito, eu rejeito todos os meus
traumas do passado Aleluia. para viver o novo de Deus. Amém. É isso que nós temos que entender. Não é amnésia, é decisão. Deixar para trás é um ato de fé. É confiar que Deus tem algo melhor e grande nas nossas vidas. Amém, Jesus. Quando você deixa para trás, você está falando assim: eu quero algo maior de Deus. Sabe por quê? Porque esse trauma é muito lixo, é muito pouco perante a grandeza de Deus, para tirar a atenção de Deus da minha vida e eu colocar Ele no lugar de Deus. Você imagina bem, você deixar Deus de lado, você catar Deus, deixar Deus de lado e falar assim: viu, trauma, toma conta do meu coração, fica aqui no meu coração, trauma, e você arranca Deus do seu coração. É a mesma coisa que você falar assim: Deus, o Senhor não vale nada, mas o trauma tem um grande valor na minha vida. É uma decisão de fé, é um ato de fé. Deus, eu abro mão desse trauma e que o Senhor faça moradia eterna dentro de mim. Aleluia. Amém? Não alimente o que Deus já quer apagar há muito tempo na sua vida. Não alimente, porque toda vez que você lembra do trauma, das coisas do passado, você está alimentando. É a mesma coisa quando você planta alguma coisa lá na terra e junto com aquela plantação sempre nasce uma erva daninha. E se você não arrancar aquela erva, ela vai crescer junto com aquela plantação boa. Só que você vai lá todo dia e rega. Todo dia você vai lá e rega, não rega? Porque você quer que cresça, mas você não arranca a erva daninha. Você precisa arrancar a erva daninha, porque senão você está alimentando as duas plantas. Vai chegar uma hora que, se a erva daninha for mais forte que aquela planta, aquela fruta, aquela verdura que você plantou, for mais fraca, ela vai matar a planta boa e vai ficar ruim. Você precisa arrancar aquela que é ruim e regar só a boa. Aleluia. Amém? Você precisa arrancar o que é ruim e deixar só o que é boa. Regue só o que é bom, porque Deus, Ele quer alimentar só o que é bom dentro de nós. Amém? Aleluia. Terceiro e último, prosseguindo com propósito. Nós precisamos prosseguir com propósito. Qual que é o propósito que nós temos que ter no nosso coração? O propósito de seguir em frente sem olhar para trás. O que o pastor falou aqui? Já faz 3 anos, 4 anos. Opa, espera aí, gente. Foi tudo lindo que aconteceu aqui até hoje. Se sair amanhã, o que passou, ficou para trás. Ficou nas recordações, vídeo, filmagem, foto. Passou, acabou. Daqui para frente é o que Deus preparou. Vamos levantar o acampamento e ficar estacas novas. Aleluia. Numa nova terra. E chegando lá, não adianta ficar chorando o que deixou para trás, porque senão não cresce lá onde foi. Como diz a minha avó, que tem 103 anos, a gente fica chorando as pitangas, fica chorando o leite derramado, fica querendo voltar para o Egito. Não, nós vamos viver na terra prometida. É essa a terra prometida, Senhor? Então eu tenho certeza que é aqui que o Senhor vai enviar o maná, vai enviar, sabe, as frutas que nós vamos ter que carregar de 2, de 3, de 4 pessoas, porque é aqui que o Senhor vai dar o melhor para nós. Amém. Aleluia. Agora, se a gente ficar, puxa vida, lá era melhor. Não, a gente estava lá, não devia ter saído lá. Para com esse pensamento.
precisamos entender. Prosseguir com o propósito. Qual que é o propósito? O propósito é ganhar almas para Jesus. Aleluia. Então é esse o propósito. É aqui, é no Parque Brasil, Jardim Novo Mundo, Parque dos Estados, Lava Pés, seja onde for. Mas é com o mesmo propósito. O Evangelho verdadeiro, palavra genuína, palavra que não volta atrás, pregar sobre salvação, arrependimento dos pecados, que as igrejas não têm pregado mais. Não tem o que fazer. É o propósito que Deus colocou no nosso coração? É, então vamos seguir esse propósito, porque Deus vai honrar. Aleluia. Se Deus vai honrar com 20, com 30 membros, com 100, com 200, não importa. O importante é seguir no propósito que Deus deu a direção. Amém? O futuro de Deus é maior que o passado que nos feriu. Aleluia. Glória. Coloque isso no seu coração. Se eu for olhar para trás, o passado que me feriu, eu não estava aqui agora pregando o Evangelho. Eu estava preso ao passado. Agora, e o futuro que Deus tem preparado para mim e para você? Ele é muito maior. Aleluia. Coloque isso no seu coração. Como o Michel acabou de falar aqui, seguir em frente, olhe uma linha reta e siga em frente. Aleluia. Não desvie o seu olhar para a direita nem para a esquerda. Não coloque a culpa no vento. Eu estava vendo um rapaz esses dias, ele ministra, traz umas reflexões interessantes nas redes sociais. Ele falando, as pessoas têm mania de colocar a culpa no vento, na tempestade que Pedro olhou quando ele foi caminhando em direção a Jesus. A gente precisa parar de colocar a culpa na tempestade, no vento. O problema somos nós. É nós que tiramos o foco. Nós tiramos o nosso olhar do foco. Nós não podemos olhar para a tempestade nem para os ventos. Nós temos que continuar focado. Seguir em frente. Nós temos um alvo para seguir, um alvo para alcançar. Se a gente não seguir esse alvo, esse foco, a gente se perde mesmo. Amém? Paulo tinha um alvo: agradar a Cristo e cumprir o seu propósito. Era o único alvo de Paulo. Ele não estava preocupado com o que ele tinha feito no passado. O passado dele tinha sido apagado. Ele tinha sido apagado. O importante para Paulo é o que ele ia fazer dali para frente. O dia de amanhã, para Paulo, já não interessava mais. Era de hoje em diante. Opa, passou meia-noite, já não importa mais. É de meia-noite para frente, porque de meia-noite para frente já é outro dia. Você não pode chegar ao seu destino se estiver preso ao ponto de partida. Como que você vai chegar ao seu destino se você não der partida no carro? Não é assim quem dirige? Ou até mesmo quem anda de carona. Você entra no carro, mas se o motorista ficar ali parado, viu? Vamos? Não, mas vamos, liga o carro. Nós já estamos, a gente já está atrasado, vamos. Não, mas eu não consigo dar partida, então nós não vamos chegar. Sem dar partida no carro, na moto, no veículo, no ônibus, no caminhão, seja onde for, a gente não chega ao nosso destino. E usando mais uma ilustração, ninguém dirige só olhando no retrovisor. Nós temos que olhar para frente. Aleluia. Não concorda? Você já pensou se a gente dirige só assim, ó? Ia chegar um momento que você ia pegar para bater o carro, não ia? A gente olha no retrovisor em momentos específicos. Para estacionar o carro, no momento que você está fazendo uma ultrapassagem na estrada.
Mas você não anda o tempo todo assim, ó. Ou assim no espelho, naquele lugar que tem em cima, dentro do carro. Não. A gente olha para frente. Amém? Porque a gente tem um destino, a gente tem um objetivo a alcançar. A gente tem um lugar para chegar. Aleluia. Ninguém dirige só olhando no retrovisor. Sabe por quê? No retrovisor, se você olhar, já ficou para trás. É a estrada que ficou para trás. Se você conhece a estrada, você já sabe por onde passou. Assim são os traumas. Você já conhece cada trauma que você passou. Você não precisa se lembrar dele mais. Aleluia. Você não precisa se lembrar dele mais. Você sabe as dores que você passou na infância. Eu sei de cada uma delas. Até algumas eu falei para o pastor no sábado. Eu sei de cada dor que eu passei no meu passado. Eu tenho certeza que você também sabe. Você sabe de repente de uma dor que você passou ontem. Mas você não precisa ficar lembrando hoje. Pensa para Deus tirar da sua mente, do seu coração, para que você não venha sofrer novamente. Aleluia. Porque trauma já diz tudo. É dor. É dor. O trauma traz dor. Então você não precisa passar novamente. Para concluir, Deus quer que você viva uma vida leve. Sabe o que é vida leve? Sem carregar peso, sem carregar dores, sem carregar jugo pesado. Por isso que o Senhor me fala assim, ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar, eu vos aliviarei. O Senhor está falando assim, viu, está cansado, não está aguentando a caminhada? Está muito pesado o fardo que você está carregando? Vem até mim, vem aqui nos meus pés, aqui, ó, que eu vou tirar peso por peso das suas costas, eu vou te aliviar. Você vai ficar leve, você vai caminhar sem peso nenhum. É isso que o Senhor fala através desse versículo. E é isso que Ele quer. Deus quer que você viva leve. O passado pode ter sido difícil, mas não define quem você é. Hoje você é nova criatura. Hoje você é uma pessoa escolhida de Deus. Amém. Glória a Deus. Você não é uma pessoa escolhida por Deus para viver de passado. Você foi escolhida por Deus para viver o melhor do Senhor nessa terra. Amém. Aleluia. Você acha que Jesus fica a todo momento no ouvido de Deus falando assim, puxa vida, hein, Pai? O Senhor podia ter me livrado da cruz, né? Puxa vida, hein, Deus? Pô, que humilhação que eu passei. Pô, o Senhor podia ter me livrado. É lógico que não. Passou. Ah, pastor, mas Jesus era santo, é santo. Gente, o Senhor não quer que ninguém viva de traumas, viva de dores do passado. Ninguém. Você acha que Lázaro, em algum momento ele cobrou Jesus porque ele chegou atrasado? Quando Jesus chegou, ele já estava cheirando mal? Não, ele não cobrou Jesus. Ele só foi grato porque Jesus ainda ressuscitou ele. Amém? Aleluia. O que te feriu não pode mais te parar. Hoje é dia de deixar os traumas no passado e avançar para o que Deus preparou para você. Amém? Amém. Deus preparou um futuro lindo para mim e para você. E se você não viver aqui na terra esse futuro lindo, você vai viver no céu. Coloque isso no seu coração. Se é que nós acreditamos no céu, porque muitas vezes a gente fala em céu, a gente fica meio incrédulo, né?
Mas acredite no céu. Que existe um céu esperando por mim e por você. Que a palavra fala que o Senhor ele subiu para preparar a morada para mim e para você. Amém. Glória a Deus. Se você crê nessa palavra, dê glória a Deus e se coloque em pé. Em nome de Jesus. Aleluia. E aplauda ao Senhor também, em nome de Jesus.